Preciosos irmãos, que a gloriosa paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Eu vos convido a meditar comigo numa porção da Palavra de Deus. Mais uma preciosa semente que será plantada. É sempre bom falar do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Desde já agradeço a todos vocês que se inscreveram no canal A Voz do Atalaia. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado por todos os inscritos. Quem gosta da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, venha para o canal A Voz do Atalaia. Quero falar da pessoa mais gloriosa e pura, o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. É sempre uma alegria, um prazer falar dele. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o bem mais precioso que tenho na minha vida e quero compartilhar com todos os meus queridos irmãos e irmãs. Ele é o nosso Senhor e Salvador, o prometido de Deus. Vemos na história bíblica que sempre foi do desejo de Deus criar um sacerdócio real para a sua glória. Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim do Éden. Mas Satanás investiu e conseguiu miná-los, derrotá-los. Deus então, vindo para conversar com eles não estavam naquela alegria, naquela liberdade, pois perderam a alegria, a liberdade diante de Deus. Porque quando o pecado entra, a alegria foge, a liberdade foge. E Deus então diz: aonde está Adão? Aonde está? Deus é amor maravilhoso e não queria envergonhá-los. Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria que ele se apresentasse para ele. Adão então, ouvindo a voz de Deus, não pôde se ocultar por muito tempo. E ele já veio com uma desculpa. Senhor, foi a mulher. A mulher tem outra desculpa. Senhor, foi a serpente. Deus então chama-os para uma reunião. E para cada um Deus dá uma diretriz. Por causa da desobediência, Deus disse para Adão: maldita será a terra por tua causa. E para a mulher ele disse: com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Para a serpente ele disse: rastejarás, comerás pó todo o tempo da tua vida. E Deus disse: eis que da semente da mulher nascerá um qual pisará na cabeça da serpente. Deus já estava dizendo sobre a chegada
do Senhor Jesus Cristo na terra. Anos e anos e anos se passam. Deus cumpre a sua promessa. Evangelho de Mateus, capítulo 1 e verso 18, fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Maria se sentiu envolvida pela glória de Deus. Ela aceitou o plano de Deus na sua vida. Mas no começo ela indagou: Senhor, como pode ser isso? Eu não conheço nenhum varão. Em outras palavras, eu não tive relacionamento com ninguém, com varão nenhum. E o anjo Gabriel disse: a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer regerá as nações. 9 meses se passam. Chega no mundo a mais preciosa criança, que o anjo disse que chamaria Jesus Cristo, que chamaria Jesus. O profeta Isaías também, no livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, ele deixou esta profecia: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 750 anos se passam. O cumprimento desta profecia chegou. Quando esta criança nasce, coral de anjos cantam nos céus, anunciando a chegada desta criança. José, o seu pai terreno, sua mãe, eles não tinham a total noção de quem seria aquela criança. Quando foram levar no templo, quando foram levar no templo, Simeão, um senhor de idade, Deus tinha prometido que ele não morreria antes que visse a salvação do seu povo. E quando ele toma aquela criança nos braços, ele orou por si mesmo, dizendo: Deus, pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viu a salvação do teu povo. Jesus Cristo, o bem mais glorioso, o presente mais glorioso que Deus mandou a este mundo. Na Bíblia está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 11. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Os seus, o povo judeu, mas fizeram pouco caso dele, não receberam. Apenas uma meia dúzia acreditou nele, é uma força de expressão. A promessa passou a outro povo. No 12 diz: mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso é necessário ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos o Evangelho, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O bem mais precioso que foi rejeitado, eu aceitei em meu espírito, em minha alma. Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Não troco Ele por nada. Ele é o bem mais precioso que chegou a mim. Através da pregação do Evangelho, através do trabalho do Espírito Santo.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado por Deus para convencer o ser humano da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus Cristo, um bebê, Mateus capítulo 1 e verso 18, o seu nascimento. Ele vai crescendo dia após dia. Aos 12 anos já estava pregando no meio dos principais da sinagoga. E ele vai crescendo, 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 para que se cumpra a palavra de Deus que diz que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. O seu pai terreno, a sua profissão era carpinteiro. Jesus Cristo, primogênito de sua casa, crescia dia após dia à vista de sua mãe, à vista de seu pai terreno. E o prazer do pai, certamente, era levar o seu filho para ficar perto dele no seu trabalho. Jesus Cristo foi crescendo, vendo seu pai trabalhar. E a Bíblia diz que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. Precocemente, José morre. A Bíblia não diz do que e quantos anos ele tinha. Jesus Cristo precisa, então, assumir a carpintaria. Imagina Jesus trabalhando. Você nunca deve ter imaginado isso, mas vamos imaginar. Ele trabalhando para ganhar o pão de cada dia, para sustentar a sua casa. Afinal de contas, Jesus Cristo não foi o único de José e de Maria aqui na terra. Ele teve irmãos, irmãs. Ele era o primogênito da casa. E ele começou a trabalhar cedo. Talvez, não afirmo, talvez, com 15, 16 anos. Meio oficial de carpintaria. Depois ele passa a oficial da carpintaria. É uma analogia minha. Ele foi carpinteiro. Completa os 30 anos, ele chama os seus irmãos. Acredito que ele passa a carpintaria aos seus irmãos, porque ele precisa assumir o ministério para qual ele veio. Então vamos analisar uma coisa. Meio oficial de carpinteiro, depois pastor. Como pastor, ele apacentou os que vieram a ele. E ele chegou a dizer: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele fez isso. Pastor. E ele não era apenas pastor. Ele era sacerdote, sumo sacerdote. O conselho da palavra é esse, no livro de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos, santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu. Quem constituiu Jesus? Apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão foi Deus, sendo fiel ao que constituiu, como foi Moisés em toda a sua casa. Não sei se posso dizer isso, é uma analogia minha. As profissões de Jesus. Primeiro, meio oficial de carpinteiro. Segundo, carpinteiro. Terceiro, pastor. Quarto,
apóstolo, sumo sacerdote. Quinto, advogado. Por isso é que João disse na sua epístola: filhinhos, eu vos escrevo para que não pecais. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, ele começou lá do começo, sendo meio oficial de carpinteiro, depois carpinteiro, depois pastor. E agora, olha a sua profissão: advogado. E ele jamais perdeu uma causa. Só que ele só pode advogar se entregarmos a causa nas suas mãos. Se não entregarmos a causa em suas mãos, não tem como ele advogar. Não tem jeito. Tem outra profissão que ele ainda não assumiu, mas vai assumir muito breve. Por enquanto ele é pastor, sumo sacerdote, advogado. Mas em breve ele passará a ser juiz. E quando ele passar a ser juiz, ele vai tomar as rédeas do mundo. Porque está escrito lá: quando Simeão disse a Deus: pode me despedir em paz, porque os meus olhos já contemplam a salvação do teu povo. Simeão disse uma profecia para aquele casal. E na profecia está: este menino será posto por queda e elevação de muitos. Esta profecia ainda não se cumpriu. Estamos vivendo em um tempo difícil, em um mundo conturbado, onde os fins justificam os meios. O que impera é a corrupção, roubo, crime, drogas e muitas outras coisas. Tudo isso ele está vendo. Como advogado, agora, ele não pode julgar ainda. Mas em muito breve ele passará de advogado para juiz. E depois de juiz tem mais uma profissão para ele. Falamos isso por honra, mas ele ainda não é. Mas vai ser com certeza. Como juiz, ele vai tomar as rédeas da terra. Ele vai julgar e julgar com equidade, com justiça. E ninguém poderá suborná-lo, não. Ninguém. Jesus Cristo é o bem mais precioso que Deus mandou a este mundo, como está escrito no livro de João, capítulo 3, e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é maravilhoso. Jesus, o mais precioso presente que Deus mandou para os judeus. Mas eles rejeitaram. E a Bíblia diz: todos os quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje, pela fé, em toda a terra, tem filhos e filhos e filhos, filhas e filhas e filhas, porque um dia acreditaram na pregação da palavra de Deus. E se cumpriu esta maravilha. Ele foi prometido. Ele foi esperado. Ele nasceu, ele cresceu.
Ele sofreu, ele se humilhou, ele foi humilhado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi caluniado, ele foi crucificado, ele morreu. Ele tomou as chaves do inferno que estava na mão de Satanás, as chaves do inferno e da morte, ele tomou as chaves. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele ficou aqui ainda, depois de ressuscitado, 40 dias. Chegando o final dos 40 dias, ele chama os seus discípulos para se despedirem no Monte das Oliveiras, e ele se despediu deles. E ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a 500 pessoas, mas a maioria desistiram. 10 dias se passaram, quando ele manda o seu precioso Espírito, o Paracleto Divino, que iria repousar sobre a sua igreja na terra. Tinha quase 120. E foram presenteados com esta glória maravilhosa. Ele subiu. Ele assentou no mais poderoso e sublime trono. E ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Uma folha de uma árvore não cai se ele não permitir. Um fio de cabelo da nossa cabeça não cai se ele não permitir. As ondas do mar não ultrapassam se ele não permitir. Todo o poder, todo o domínio está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando ele sobe para a glória, ele é recepcionado por 4 animais, por 24 anciões. E ele então vai aonde nenhum ser humano foi, que é na presença do Todo-Poderoso, e toma de lá um livro, escrito por dentro e por fora, que ninguém era digno nem de olhar, nem de ler. Jesus Cristo tomou este livro. A ele a glória agora e para toda a eternidade. No momento em que ele toma esse livro nas suas mãos, todas as miríades celestiais se curvam a ele. Louvado o nome do Senhor. Ele merece a honra, glória, o louvor e ação de graça. Porque ele foi morto e reviveu. Ele foi glorificado. Ele tem o domínio de tudo nas suas mãos. Ele será juiz. Por enquanto ele é advogado, ele será juiz em muito breve. E depois de ser juiz, ele será chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque os reinos do mundo vão voltar para suas mãos. E ele vai governar com justiça e juízo sobre a terra. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Eu tenho alegria de falar do Senhor Jesus, porque grandes coisas ele tem feito na minha vida e certamente tem feito na tua vida. Graça e paz seja abundante na minha e na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo
Aceite o quanto antes. Você que está parado, desviado, distanciado da igreja do Senhor Jesus, volte o quanto antes. O seu amor não mudou. O nosso muda, mas o dele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.